Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Ageu, capítulos 1 e 2. O livro do profeta Ageu é o primeiro registro da palavra do Senhor dirigida ao povo de Judá após o exílio. Cerca de 16 anos antes dessa profecia de Ageu, o Senhor havia agido por meio do rei Ciro, o rei da Pérsia, para conceder libertação ao seu povo e permitir que voltassem a Jerusalém para reconstruí-la. O povo, como registrado em Esdras capítulo 3, havia começado a reconstrução do templo. Porém, essa obra logo parou. E agora, alguns anos depois, o Senhor envia o profeta Ageu para reanimar o povo, para exortá-los a retomar a construção do templo. Após direcionar a profecia aos líderes, a Zorobabel, o governador de Judá, e a Josué, que era o sumo sacerdote na época, o Senhor começa a declarar as palavras por meio de Ageu. Ele condena a situação atual do seu povo. O templo não está terminado. O povo está investindo seus recursos em casas luxuosas, enquanto o templo continuava em ruínas. Por isso, o Senhor estava julgando o seu povo. Por mais que eles semeassem muito, colhiam pouco. Eles comiam, mas isso não era suficiente para matar a sua fome. Bebiam, mas isso ainda não matava a sua sede. Colocavam roupas, mas ninguém se aquecia. O salário que recebiam era colocado como numa sacola furada. Esse juízo deveria conduzi-los a recomeçar a construção do templo, a irem até o monte e trazer madeira e reconstruir o templo do Senhor, e disso o Senhor se agradará e será glorificado. Então o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, o governador de Judá, e o espírito de Josué, o filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o povo remanescente. E eles então vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor, o seu Deus. Cerca de 1 mês e meio após o reinício das obras, o Senhor reenvia Ageu, que agora anuncia uma mensagem de encorajamento para os mais velhos. O Senhor questiona o povo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória, e como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Os questionamentos do Senhor provocam o sentimento dos idosos, daqueles que haviam visto toda a glória do templo de Salomão, do primeiro templo, mas agora vem esse segundo templo sendo reconstruído com muito mais simplicidade, muito singelo em comparação com toda a glória do templo de Salomão. Porém, por mais que esse templo não seja glorioso visualmente quanto o primeiro, ele será ainda mais glorioso do que o primeiro. Será mais glorioso, pois a aliança do Senhor se mantém de pé. Aquela aliança feita quando saíram do Egito é mantida. O Senhor concede o seu Espírito para habitar no meio do seu povo. E mais do que isso, é nesse templo que o Senhor fará tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e ele encherá o templo da sua glória. Este é o templo em que o Senhor dará paz à terra. No versículo 10, a história avança mais 2 meses, e o Senhor volta a falar ao povo. Agora o Senhor confronta a condição do povo. Eles precisavam ser santificados. Este era um povo impuro para o Senhor ainda. O povo precisava novamente considerar as obras do Senhor, tudo o que ele havia feito. Havia ferido o povo com queimaduras, com ferrugem, com granizo, e eles precisavam, através desse juízo, olhar para o Senhor e voltar a ele. Naquele mesmo dia, pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a Ageu e este profetizou a Zorobabel, governador de Judá. O Senhor fez uma promessa de engrandecer o seu servo, aquele que governaria sobre o seu povo, e de fazer tremer toda a terra. O livro de Ageu chama o povo a priorizar o plano do Senhor. O povo havia voltado do exílio, mas estava preocupado apenas com seus interesses. Havia se esquecido da obra do Senhor. É por isso que agora o Senhor levanta o profeta para chamá-los a priorizar ao Senhor. Esse retorno ao Senhor envolvia a santificação. O povo deveria abandonar seus pecados, arrepender-se e voltar-se a Deus.
Além disso, o Senhor confirma a promessa de uma glória futura. Por mais que esse novo templo seja menos glorioso aparentemente, ele terá muito mais glória, pois é dele que virá o rei do seu povo, aquele que os governaria com justiça, verdade, promovendo a paz para o seu povo. Essa promessa de maior glória no templo é cumprida em Cristo, aquele que é o verdadeiro templo, onde Deus habita em plenitude no meio do seu povo. Essa é uma realidade tanto presente quanto futura. Aqueles que creem em Cristo, independente da sua nacionalidade, agora são reunidos à Igreja de Cristo. Mas também há uma promessa futura nisso, pois em Apocalipse é registrado que as nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Cristo será adorado por todos os povos. E a promessa final dada a Zorobabel o aponta também como um tipo de Cristo. A exaltação de Zorobabel, na verdade, prefigura a Cristo, aquele que é o servo do Senhor e que recebe um anel de selar, é escolhido por Deus. O chamado de Ageu para os seus contemporâneos permanece o mesmo para nós. Nós somos desafiados por esse livro a avaliarmos a nossa situação diante de Deus, se temos ou não priorizado o serviço ao Senhor. Embora creiamos em Cristo, muitas vezes somos tentados a priorizar outras coisas, o nosso trabalho, os lazeres, nossos amigos, e muitas vezes fazemos isso em detrimento à palavra do Senhor, à igreja do Senhor. Quando priorizamos muitas coisas e nos afastamos da comunhão com o povo do Senhor, com a sua igreja, nós estamos pecando contra Deus. Quando o nosso trabalho, o ganho financeiro, é mais importante do que o serviço ao Senhor juntamente com o seu povo, também estamos pecando contra o Senhor. Quando deixamos de estar reunidos com o povo de Deus no dia do Senhor, por funções de trabalho, por motivos gananciosos, estamos pecando contra o Senhor. Quando nós, como igreja, investimos mais em recursos materiais, em estrutura, em conforto à igreja, e não nos preocupamos com a missão principal da igreja de propagar o Evangelho, nós estamos pecando contra o Senhor. Por isso somos chamados a avaliarmos as nossas prioridades e vivermos de forma íntegra diante do Senhor, buscando a sua glória, nos preocupando com a sua vontade e não com a nossa.